Soberano Deus, Criador do tempo e das estações, hoje eu me achego diante do teu trono de graça com o coração totalmente rendido. Pai Celestial, arranca de dentro de mim, com teu poder absoluto, toda essa pressa destrutiva que tenta acelerar os teus planos perfeitos. Remove agora a confusão mental que obscurece a minha visão e arranca esse cansaço profundo e sufocante que se instalou na minha alma nos últimos dias. Eu escolho declarar que o teu silêncio não significa um vazio estéril, nem o teu abandono. Muitas vezes, esse silêncio sagrado é exatamente o território exclusivo que o Senhor escolhe para me resgatar de mim mesmo, curando as minhas feridas ocultas, para então me trazer de volta ao teu coração de amor. Houve uma época em que o silêncio me apavorava profundamente. Eu acreditava-se de forma equivocada que os espaços vazios e sem respostas rápidas significavam que algo estava terrivelmente errado em minha caminhada espiritual. Escreva nos comentários. Deus sabe o que faz. Se você crê que o silêncio dele é pedagógico e protetor em sua vida, eu confesso, ó Pai, que olhava para o cenário da minha vida e pensava que, se nada estivesse se movendo visivelmente, então absolutamente nada estava acontecendo nos bastidores do mundo espiritual. Quantas vezes, tolamente, imaginei que se os céus parecessem quietos e distantes, o Senhor havia dado um passo para trás e me deixado à mercê da própria sorte. No entanto, hoje eu compreendo que o Senhor opera no oculto e no invisível. Aprendi algo infinitamente precioso e valioso nessa jornada através desse lugar intermediário tão desconfortável, imóvel e silencioso. Descobri com lágrimas que o silêncio nunca foi o meu inimigo mortal. Pelo contrário, ele se transformou no altar sagrado, onde o meu barulho interno e as minhas tempestades de pensamentos finalmente começaram a quebrar. Foi nesse silêncio que os meus olhos espirituais, antes tão cegos pelas distrações terrenas, lentamente começaram a se abrir para enxergar a tua glória. Escreva agora, glória a Deus, nos comentários, para confirmar que você consegue ver a mão dele mesmo quando não ouve a sua voz. Foi exatamente naqueles dias longos, arrastados e silenciosos, naquele espaço desconfortável entre o ontem e o amanhã, que o Senhor começou a se revelar a mim de maneira muito mais profunda, real e verdadeira. Não aquela versão limitada de Deus que eu muitas vezes tentava controlar com minhas vontades e orações egoístas. Nem aquele Deus que eu achava que só merecia o meu amor e a minha adoração quando as respostas vinham de forma imediata e milagrosa, mas o Deus real, o Deus das Escrituras, o Deus o que é firme como uma rocha, infinitamente santo, perfeitamente paciente, inabalavelmente fiel e profundamente presente. Mesmo e principalmente quando os meus olhos carnais não conseguem enxergar ou discernir absolutamente nada do que ele está fazendo, na quietude desse altar, o Senhor expôs com doçura e firmeza o quanto da minha ansiedade diária nascia do meu desejo orgulhoso de querer controlar todo o cenário e ver o quadro completo antes do tempo. Digite nos comentários, o Senhor é fiel, para exaltar o caráter inabalável do nosso Pai. Agora, imerso nesta profunda quietude, o Senhor ministrou ao meu coração e me mostrou o quanto eu tentava desesperadamente escapar do desconforto e da dor, em vez de simplesmente me render e permitir que Ele me ensinasse lições eternas bem ali, no meio da provação. Foi nessa mesma quietude que o Senhor, de forma sobrenatural, trouxe as pessoas certas para a minha vida. Abriu pequenas portas de sabedoria que eu jamais teria notado e usou os momentos mais simples e cotidianos para guiar os meus passos de volta ao caminho da confiança cega e absoluta. Olhando para trás hoje, com a mente clareada pelo teu Espírito, eu posso declarar com total convicção: aquele silêncio não estava vazio. Deus estava nele o tempo todo, orquestrando cada detalhe, protegendo a minha integridade e preparando o meu futuro com suas mãos de amor. Deixe nos comentários: Deus está no controle. Se você reconhece que Ele cuida de você mesmo nos momentos mais quietos e imperceptíveis da caminhada.
E talvez seja exatamente esse o lugar onde alguns de vocês se encontram no dia de hoje. Você já não está mais no início assustador da tempestade, mas também ainda não está de pé no lugar da resposta visível e do milagre manifestado. Você está vivendo em algum ponto desse caminho do meio, nesse intervalo sagrado que existe entre a promessa que foi liberada e o cumprimento real, entre o clamor da oração da madrugada e o romper da vitória, entre o ato de semear com lágrimas e o momento de colher com alegria, entre a palavra profética que Deus te deu e o instante em que você finalmente poderá tocá-la com as suas próprias mãos. E nós sabemos bem que esse lugar intermediário é, sem dúvida, uma das fases mais difíceis e dolorosas de se viver, porque ele testa muito mais do que a nossa paciência humana. Ele coloca à prova o nosso mundo interior, o nosso caráter e as nossas estruturas mais profundas. Escreva aqui nos comentários: eu confio na promessa, se você está determinado a permanecer firme no lugar do meio. Esse tempo de espera avalia o que você realmente acredita a respeito do caráter e da fidelidade de Deus. Ele testa se você vai entrar em desespero na hora da demora, tentando forçar o seu próprio caminho com as suas próprias mãos, ou se você será maduro o suficiente para ficar quieto e deixar que o Senhor te fortaleça e te molde exatamente ali. É por isso que esta oração é tão crucial no dia de hoje. Ficar em silêncio não significa fraqueza, covardia ou passividade. Ficar quieto diante do Pai não é desistir da batalha ou se entregar à derrota. A quietude santa é um dos atos de fé mais poderosos que um cristão pode exercer. É a alma se posicionando e dizendo: Senhor, eu posso não entender nada do que está acontecendo agora, mas eu sei que Tu continuas assentado no Teu trono. É o coração decidindo que o pânico não vai governar o amanhã. Digite nos comentários: o meu Deus é Rei, para declarar que o controle de tudo pertence única e exclusivamente a Ele. Aquietar-se é a mente deitando no chão o seu desejo carnal de controlar cada resultado. É o espírito humano retornando à autoridade e à paz do céu. O Salmo 46, versículo 10 nos ordena: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa palavra não é apenas um pensamento poético para manhãs tranquilas. É uma ordem de guerra falada diretamente para os lugares que estão tremendo dentro de nós. Fique firme, não porque a batalha seja de mentira ou porque a pressão seja pequena, mas porque Deus continua sendo Deus exatamente no meio daquilo que ainda não foi resolvido na sua história. E Isaías 40, 31 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isso significa que esperar em Deus nunca será tempo jogado fora. Não é tempo morto, nem vazio espiritual. Existe um poder oculto na espera santa. Há uma renovação escondida na quietude e uma visão nova guardada naquilo que antes parecia ser apenas abandono. Comente abaixo: aquietai-vos para profetizar essa ordem de paz sobre a sua vida. Às vezes, a alma cansada não é curada correndo mais rápido ou multiplicando as atividades do dia a dia. Muitas vezes, ela encontra a cura definitiva permanecendo diante de Deus o tempo suficiente para se tornar mansa e quieta outra vez. E saiba, meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus não é um privilégio reservado apenas para aqueles que já estão com a vida totalmente resolvida e organizada. Filipenses 4, de 6 a 7, nos garante que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Isso significa, no mundo espiritual, que a paz do céu pode ficar de guarda na porta da sua alma, enquanto as coisas ao seu redor ainda não foram totalmente resolvidas. A paz pode se estabelecer antes mesmo de a resposta final chegar. Ela pode sentar no seu coração enquanto o futuro ainda está se desenrolando. Digite nos comentários: recebo a paz de Deus, se você se apossa dessa guarda espiritual sobre a sua mente hoje. A presença santa da paz impede que você tome decisões desesperadas ou impulsivas em uma estação da vida que exige apenas confiança e descanso. Portanto, se você se encontra nesse lugar intermediário hoje,
Não despreze esse tempo. Não reclame dele e não tente fugir correndo antes da hora. Não chame esse deserto de abandono ou rejeição só porque tudo parece em silêncio. As maiores e mais profundas obras que Deus realiza na nossa história acontecem exatamente nesse espaço escondido, no esticar de fé entre o que Ele prometeu e o que você finalmente vai contemplar. Ele está fortalecendo as suas raízes espirituais, expondo os ídolos ocultos do seu coração, calando as mentiras do inimigo e ensinando a sua alma a depender exclusivamente da presença dele, e não apenas dos resultados visíveis. Hoje, não vamos clamar apenas por um alívio rápido. Vamos pedir uma quietude que cura, que limpa a mente e restaura as forças. Deixe nos comentários: prepara-me, Senhor, para declarar sua maturidade nessa espera. Por isso, amada família de oração, se o seu coração está exausto de tanto esperar, se a sua mente está barulhenta pelas incertezas e sua alma se sente esticada nesse longo caminho do meio, permaneça aqui e ore comigo. O silêncio não está vazio. Deus está neste lugar e há cura, clareza e revigoramento espiritual aguardando por você na presença dele hoje. Pai, obrigado por tua fidelidade e obrigado antes mesmo de a resposta se manifestar. Se esta palavra tocou o seu coração e trouxe paz para a sua alma hoje, não guarde essa bênção apenas para você. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal, clicando no botão de inscrição abaixo e ative o sininho das notificações. Ao se inscrever, você se une a esta família de fé e garante que receberá diariamente orações poderosas como esta para fortalecer a sua caminhada com Deus. Que o Senhor Jesus guarde a sua mente e guie os seus passos no meio do silêncio. Um abraço muito carinhoso. Fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo momento de oração. Em nome de Jesus. Amém.